Na verdade, eu não tinha planos de criar o programa Alpha. Simplesmente uma coisa levou a outra. Eu estava procurando algo e outra coisa aparecia, então eu a seguia. Mais tarde já tinha uma ideia do que queria. Mas novamente surgiam outras coisas. Trabalhei com um colega russo e acabamos desenvolvendo isso. Não tínhamos um plano claro, nem sabíamos exatamente aonde queríamos chegar. As lacunas legais que encontramos, fomos descobrindo no caminho. Quando comecei a estudar psicologia e me deparei com a hipnose, usei meus próprios filhos para testá-la, especialmente aqueles que tinham dificuldades na escola. Ao ver as melhoras, as famílias da vizinhança se interessaram em que seus filhos também recebessem um treinamento. Foi assim que tudo realmente começou. Mais tarde, trabalhando com Isabel em regressão de idade, notei que ela respondia a perguntas que eu ainda não havia formulado. Eu as tinha em mente, mas não as tinha dito em voz alta, e ela já me dava respostas. Isso me levou a pensar em potencializar essa faculdade para que ela pudesse fazer melhor, adivinhando o que eu pensava. Assim começou tudo. Sempre acreditei que uma mente sem controle é destrutiva. Para ser construtivo e criativo, é preciso disciplinar a mente. Uma grande mente se aplica a tudo. E se melhorarmos o funcionamento da mente humana, melhoramos tudo. O programa se expandiu tanto porque é simples, sofisticadamente simples, tanto que uma criança pode entendê-lo. Quando você ensina algo que tem valor real, as pessoas contam e o boca a boca se espalha. Meu interesse pela psicologia surgiu quando eu tinha 30 anos, durante o serviço militar. Lá conheci um psiquiatra e decidi estudar psicologia. Me especializei em hipnose, regressão de idade, pré-natal e pós-natal, e coletei muita informação sobre o cérebro. Também me interessei por parapsicologia e tive contato com seus principais pesquisadores, como o Dr. Ryan. Mas o que realmente me fascinou foi a eletroencefalografia, que mede as ondas cerebrais. Com minha experiência em eletrônica desde os 14 anos, isso se tornou um grande interesse. Descobri que 90% das pessoas trabalham mentalmente na dimensão incorreta do cérebro. Há vários estados de ondas cerebrais vibrando entre 5 e 20 ciclos por segundo, ou Hertz. Estudamos qual era o estado mais estável e energético. Encontramos que 10 ciclos por segundo é a frequência mais sincronizada e com maior energia, enquanto 20 é a menos estável. Surpreendentemente, a maioria pensa na frequência menos eficiente, 20 ciclos por segundo, e apenas 10% pensa em 10 ciclos, a frequência alfa. Esses indivíduos com frequência alfa eram os mais saudáveis, espirituais e com uma intuição excepcional que lhes evitava acidentes e erros e lhes concedia sucesso. Os que pensavam em 20 ciclos eram o oposto, menos espirituais, com mais doenças psicossomáticas, acidentes e fracassos. Ao estudar essas diferenças, me perguntei o que fazer para ajudar aqueles que não pensam em 10 ciclos a alcançar esse nível. Assim nasceu o treinamento. A mente humana processa informação com 2 hemisférios diferentes. O hemisfério esquerdo opera com os sentidos físicos e o direito com os sentidos mentais, a informação não física. Normalmente, para a maioria, a informação do hemisfério direito não chega à consciência, mas quando se aprende a usar o hemisfério direito, a quantidade de informação disponível se multiplica. Isso transforma o conceito tradicional de consciente, subconsciente e inconsciente. Para quem usa ambos os hemisférios com consciência plena, o subconsciente deixa de ser algo separado, é uma integração total. Os benefícios de treinar a mente para pensar em frequência alfa são enormes. Na educação, melhora a memória e o aprendizado. Na saúde, estimula o sistema imunológico. Descobriu-se que a frequência de 10 ciclos por segundo é a mesma que pulsa o campo magnético do espaço. Experimentos mostraram que esse campo ajuda a restaurar enzimas danificadas e mantém plantas frescas e conservadas. Isso sugere que, ao sincronizar nosso cérebro com essa frequência, estimulamos as partículas subatômicas de nossa química corporal e reforçamos o sistema imunológico. Resolver problemas nesse nível não só melhora o pensamento, mas também fortalece a saúde, porque o sistema imunológico é o que nos mantém saudáveis. Assim, o treinamento não só nos torna mais eficazes para enfrentar a vida, mas também nos mantém saudáveis e protegidos. Essa é a essência do programa Alpha, e
e a razão pela qual impactou milhões em todo o mundo. Sempre me perguntaram: é preciso aprender a relaxar para chegar ao nível alfa? É necessário um processo de relaxamento? Bem, para se conectar com o hemisfério direito a 10 ciclos por segundo, a primeira coisa é fechar os olhos. Por quê? Porque a visão, que é o único sentido que obriga o cérebro a trabalhar a 20 ciclos, e esse processamento é exclusivo do hemisfério esquerdo, mantém o cérebro nessa frequência alta e não permite avançar. Ao fechar os olhos, liberamos o cérebro para funcionar em qualquer frequência. Podemos estar despertos, profundamente adormecidos ou nesse ponto intermediário que buscamos. Esse intermediário é crucial, porque ao dormir, passamos de níveis altos para os mais baixos em ciclos de cerca de 90 minutos. Na primeira metade de cada ciclo, o cérebro se submerge em sua profundidade máxima, a chamada região delta. Esses nomes delta, teta, alfa, beta, vêm do alfabeto grego e foram atribuídos conforme foram sendo descobertos, não por sua ordem evolutiva no cérebro. O objetivo inicial em nosso programa é aprender a chegar conscientemente ao nível alfa. O processo começa fechando os olhos e depois relaxando. Qualquer distração bloqueia esse relaxamento profundo de que necessitamos. Mente relaxada, corpo relaxado. Não se pode ter um corpo ativo com uma mente quieta, mas sim uma mente ativa com um corpo relaxado. E isso é justamente o contrário do que queremos. Quando a mente se aquieta, o cérebro reduz sua frequência, tal como acontece ao adormecer. Os yogis antigos pensavam que o estado mais profundo, delta, era o ideal, mas só se acessa delta através do sono fisiológico. Nem mesmo sob anestesia profunda se passa de teta. Delta é como uma porta secreta. Sem a frequência correta, ela não se abre. Por isso, em nosso treinamento, nos detemos justamente entre a vigília e o sono. As primeiras técnicas, nosso ginásio mental, te ensinam a relaxar mente e corpo e a baixar a frequência cerebral para encontrar esse nível adequado. Para alguém com problemas de saúde, só completar esta parte já é benéfico. Ao alcançar alfa conscientemente, a mente e o corpo relaxam, e o sistema imunológico se fortalece. A partir daí vêm exercícios específicos, mas tudo começa controlando esse estado. Por que conectar com o hemisfério direito a 10 ciclos? É importante entender que é o hemisfério direito, a inteligência humana, e por que esses 10 ciclos são cruciais. Para isso, voltamos à psicologia e aos ciclos de vida de 7 anos. A cada 7 anos, o corpo e a mente experimentam mudanças importantes. Por exemplo, no primeiro ciclo de 7 anos, a criança cresce, aprende a andar e a falar, desenvolvendo seus sentidos biológicos. A mente funciona principalmente de forma indutiva, como a dos animais. Aprende por repetição, sem análise lógica. No segundo ciclo, entre os 7 e os 14 anos, começam a aparecer as faculdades analíticas. A mente começa a raciocinar e a entender por que as coisas acontecem. Aqui é onde aparece a frequência alfa, entre 7 e 14 ciclos por segundo. O hemisfério direito conecta com um lugar misterioso, intangível, imaterial, o que poderíamos chamar de espiritual ou subjetivo. O outro lado de onde viemos e para onde retornamos. Não podemos usar nossos sentidos biológicos ali, mas intuímos que essa conexão existe. A vida neste planeta é temporária, quase como um aeroporto espacial onde as almas chegam e partem constantemente. Por isso, devemos entender a vida com sabedoria e aproveitar o tempo para criar algo valioso. Por que usamos apenas um hemisfério e o que acontece com o outro? Há mais de 2000 anos, sabia-se que viemos para transformar este planeta em um paraíso, mas só usamos um hemisfério, o esquerdo, e nos desconectamos do direito, a fonte de guia interna, intuição e pressentimentos. Escutar a consciência interna nos mantém no caminho certo. Ignorá-la gera estresse e debilita a saúde. Como chegar a esse nível alfa e usar o hemisfério direito? Ir muito fundo em hipnose leva a mente a um estado onde não pode formular perguntas, apenas respondê-las. Essa é a função indutiva. Mas para ativar a mente lógica e dedutiva, você deve ser capaz de formular e responder perguntas. Descobrimos que o nível ideal não é o mais profundo, Z, mas alfa, entre 7 e 14 ciclos por segundo, onde a mente está suficientemente relaxada para acessar a criatividade e a análise.
Quando comecei a explorar o poder da mente, não tinha ideia do que significava realmente estar no nível alfa. E eu acreditava que meditar era simplesmente fechar os olhos e respirar fundo. Mas o que descobri foi algo muito mais profundo, uma porta direta para o hemisfério direito do meu cérebro, aquele lado intuitivo, criativo e poderoso que esteve adormecido quase toda a minha vida. Chegar ao nível alfa não foi complicado, mas exigiu prática e compromisso. A primeira coisa que fiz foi aprender a reduzir minhas ondas cerebrais. Como consegui isso? Através de técnicas simples, mas poderosas. Sentei-me em um lugar tranquilo, fechei os olhos, respirei profundamente e comecei a contar de 100 a 1 lentamente. À medida que contava, sentia meu corpo relaxar, meus pensamentos se aquietarem e minha mente se abrir. Nesse ponto, comecei a notar coisas incríveis. Novas ideias surgiam sem esforço, soluções para problemas que me haviam atormentado por dias apareciam como se já estivessem lá, esperando que eu as visse. Essa é a magia do hemisfério direito. Ele não raciocina, não analisa, simplesmente sabe. E o mais fascinante é que esse estado alfa não é um estado místico reservado para poucos, é natural. É um nível que já experimentamos pouco antes de dormir ou ao acordar. A diferença é que eu aprendi a chegar lá voluntariamente, a usá-lo como uma ferramenta. Porque é isso que é, uma ferramenta mental, uma chave que abre portas internas que eu nem sabia que existiam. Quando acessei plenamente esse estado, descobri algo que me mudou para sempre. O verdadeiro poder não está no esforço, mas na conexão. Quando estou em alfa, sou capaz de visualizar meu futuro com clareza, de programar minha mente para alcançar objetivos e até de enviar mensagens mentais que outras pessoas percebem, embora não saibam como. E a verdade é esta: todos podemos fazer isso. Não é preciso ser monge, nem cientista, nem gênio. Só é preciso vontade, prática e uma mente disposta a despertar. O que você encontra do outro lado não é fantasia. É uma nova forma de viver, pensar e criar. Para entrar no nível alfa, sigo estes passos simples, mas poderosos, tal como aprendi no meu treinamento. Encontro um lugar tranquilo. Sento-me confortavelmente, com as costas retas, mas relaxado. Desligo distrações, telefone, notificações, luzes intensas. Fecho os olhos e respiro fundo. Inalo lentamente pelo nariz, contando até 4. Retenho por 1 segundo. Exalo pela boca, contando até 6. Repito isso 3 vezes, sentindo como o meu corpo vai se soltando. Depois, conto lentamente. Começo a contar de 100 para trás, devagar, em voz baixa ou na minha mente. A cada número, repito para mim mesmo. Estou mais calmo, mais profundo. Ao chegar a 90, minhas pálpebras se sentem pesadas. Ao chegar a 80, minha testa e mandíbula relaxam. Ao chegar a 70, sinto um leve formigamento de calma. Visualizo uma cena de paz. Imagino um lago de manhã com uma névoa suave e águas calmas. Vejo-me sentado à sua margem, sentindo a frescura do ar. Essa imagem me conecta com meu hemisfério direito. Não penso em detalhes, apenas sinto e percebo. Escaneio meu corpo. Percorro mentalmente dos meus pés até o topo da cabeça, soltando cada tensão. Pé direito, relaxado. Panturrilha, relaxada. Coxa, relaxada. Pelve, relaxada. Abdômen, relaxado. Peito, relaxado. Ombros, relaxados. Pescoço, relaxado. Mandíbula, relaxada. Testa, relaxada. Cada palavra me afunda mais em alfa. Confirmo a frequência. Em minha mente repito. Onda alfa, 10 ciclos por segundo. Não analiso, eu sinto. Posso visualizar uma onda suave associando esse movimento à minha respiração. Mantenha o estado. Agora, permaneço ali, tranquilo e atento. Minhas ideias fluem com naturalidade.
Se surge um pensamento intruso, eu o deixo ir como uma nuvem leve, volto à contagem regressiva ou à cena do lago. Programo minha mente. Consciente de estar em alfa, formulo minha intenção em tempo passado. Já completei meu projeto com sucesso. Sinto-me completamente saudável e cheio de energia. Repito 3 vezes, sentindo gratidão como se já fosse real. Retorno suavemente. Para voltar, conto de 1 a 5. 1. Começo a sentir meus pés. 2. A energia sobe pelas minhas pernas. 3. Movo ombros e cabeça. 4. Respiro fundo. 5. Abro os olhos. Estico-me com calma e observo como me sinto. Alerta, renovado, focado. Este é o meu caminho para acessar o nível alfa e usar o hemisfério direito. Com prática diária, 5 ou 10 minutos bastam para convertê-lo em um hábito poderoso. Outra pergunta é: o que fazemos no programa? Durante os primeiros 2 dias, te ajudamos a encontrar e manter esse nível alfa. Alguns problemas se resolvem rápido, outros requerem mais tempo e exercícios. Alcançar este estado pode conseguir coisas incríveis. Acordar sem alarme, eliminar dores ou insônia, controlar o corpo e a mente conscientemente. Este é o fundamento para os dias 3 e 4, onde o trabalho se aprofunda e os resultados são ainda mais potentes. Agora estamos funcionando com tudo que já sabemos, usando o hemisfério esquerdo do cérebro, mas ao mesmo tempo aprofundando para conseguir nos conectar com o hemisfério direito. Transferimos nossa atividade para esse hemisfério e começamos a funcionar a partir daí. Primeiro, funcionamos no que chamamos de mundo do corpo. Depois, passamos para o mundo da mente. Quero desenvolver o uso de ambos os hemisférios. Começo a utilizar a visualização, a imaginação e todas as faculdades que pertencem à química rápida. Faculdades instintivas, sensoriais, biológicas, mas também as faculdades mentais que pertencem ao hemisfério direito, como os desejos. Com o tempo, uma pessoa pode ter qualquer quantidade de força na crença. Nossa matriz de crenças é uma faculdade mental que pode ser muito forte ou muito fraca. Não há forma de medi-la. A esperança também não se pode medir. O amor, por exemplo. Quanto você ama alguém? Não pode medir isso. Todas essas faculdades pertencem ao hemisfério direito, o qual funciona em conexão com uma dimensão espiritual, subjetiva, imaterial, intangível, mas real. Estas são as qualidades que as pessoas realmente bem-sucedidas têm. Trata-se de aprender a se conectar com isso. Uma vez que consigo, avanço. Segundo nossa pesquisa, cerca de 10% das pessoas têm essa capacidade de forma natural. São elas que realmente estão ajudando a transformar o planeta em um lugar celestial, em vez de ir para o inferno. Isso se nota nos movimentos religiosos. Nas congregações, apenas 10% está realmente conectado com isso. O resto não lhe dá importância porque não estão conectados nem impulsionados de dentro. Simplesmente se deixam levar. O que realmente funciona aqui é a visualização e a imaginação. Essa é a primeira parte. Visualizo o que já fui capaz de fazer, depois imagino o que quero alcançar. Coloco esses ingredientes nessa dimensão mental, semeando as sementes. Sei o que já fiz e quero que essa semente floresça. Imagino o resultado final como se já tivesse tido sucesso em tempo passado. Isso é o que vai acontecer. Se não acontecer primeiro no mundo da mente, não vai acontecer no mundo físico. Tudo o que se materializou no mundo físico primeiro teve que ter ocorrido no mundo da mente, e em tempo passado, não com a esperança de que acontecerá algum dia, porque então nunca acontecerá. Tenho que sabê-lo, imaginá-lo e senti-lo como se já tivesse passado, e depois deixar que se manifeste onde tiver que se manifestar, mas primeiro tem que existir ali, no mundo da mente. Por isso acredito que até agora houve tantos fracassos. Nossos pais não sabiam que deviam nos ensinar a usar a mente. Pensavam que isso era algo natural, que se desenvolvia sozinho. Esse foi o maior erro. É muito simples ensinar a uma criança como usar sua mente, como utilizar ambos os hemisférios cerebrais. Assim, nunca sofrerão como aqueles que só usam o hemisfério esquerdo, batendo nas paredes como pessoas cegas, sem direção. Isso acontece quando não usamos ambos os hemisférios.
Uma criança pode aprender facilmente entre os 7 e os 14 anos. Um adulto, em contrapartida, tem que aprender como regressar a esse estado. Eles o pularam, não fizeram impressões mentais suficientes no hemisfério direito durante esse período de crescimento. Estavam mais interessados em usar o esquerdo, nas sensações biológicas. Sentiam-se atraídos pelo novo, algo que nunca tinham visto, provado ou experimentado antes. Queriam etiquetar tudo. Mas isso pertence ao hemisfério esquerdo, não ao direito. Ao não usar o suficiente o direito, o perderam. É aqui que entram a visualização e a imaginação a partir desse nível profundo. É o ponto onde se fixam os sistemas de crenças. Uma pessoa pode visualizar e imaginar com o hemisfério esquerdo, mas isso é simplesmente manipular e reorganizar coisas que já existem. Você pode mudar a disposição dos elementos, mas não está criando nada novo. Quando visualizo e imagino com o hemisfério direito, estou criando algo pela primeira vez em minha memória. Depois, o transfiro para o esquerdo, que é o que lhe dá direção. As crenças negativas nunca foram verdadeiras. As crenças negativas se fabricam. Na realidade, são dúvidas. Duvidar de algo é ser negativo. É como desligar o motor, pôr o freio. Estou detido, sem rumo, sem ter tomado uma decisão, e se não decido, não posso avançar. Estou desperdiçando energia sem direção. Tenho que começar, mesmo que seja na direção errada. Depois posso corrigir, mas se não dou o primeiro passo, nunca mudarei. Duvidar é ficar paralisado. Isso também se relaciona com a autoconfiança. Se alguém acredita que não pode fazer algo, isso é um sistema de crenças. Tem dúvidas sobre si mesmos e suas capacidades. Põem o freio. Não se movem porque não sabem para onde ir ou quando fazê-lo. Isso, por sua vez, os limita. Se alguém se dedica a pensar profundamente, de forma real e sincera, descobre que a verdade real, está em toda parte. Não é mais do que uma ferramenta que posso usar para resolver problemas, e é exatamente isso que é isto. Se tem um problema, isso é uma verdade, isso é a realidade. Se acredito que devo escolher a realidade quando se aplica, então não tenho um problema real, apenas a realidade. Começo com isto. Para começar, sei que não escolhi vir a este lugar. Fui enviado. Não me lembro que alguém me perguntasse se queria ir para o planeta Terra ou não. De repente me encontro aqui, muito longe de onde estava. Quem quer que me tenha enviado sem minha permissão, eu o chamo de inteligência todo-poderosa ou inteligência superior, Deus, nosso Criador, como quiser chamá-lo. Poderia ser uma entidade ou uma série de entidades, uma hierarquia que é a base do universo. Quem quer que sejam, aqui estou. E certamente fui enviado por alguma razão. Agora acredito firmemente que não vim de férias. Vim para trabalhar dia e noite. E parece que vamos na direção errada, porque pagamos milhões de dólares aos artistas para que nos ajudem a perder o tempo, muito mais do que aos cientistas que realmente resolvem problemas. Algo está muito mal aqui. Pagamos milhões aos artistas e apenas milhares aos cientistas. Não é justo, completamente fora de rumbo. 90% das pessoas estão causando mais problemas do que o 10% pode corrigir, e vamos em negativo. Precisamos treinar mais gente para usar o cérebro como deve ser, usando ambos os hemisférios, não apenas um. Só assim poderemos ser gênios e sair da enrascada em que estamos agora. Imagina onde estaremos quando 90% fizer o que digo, e não o contrário. Quando o 10% pratique e consiga coisas e 90% funcione com ambos os hemisférios. Estaremos no paraíso. Seria verdadeiramente um paraíso, todos ajudando-nos uns aos outros. Isso é ser verdadeiramente humano. Um humano é aquele que atua como tal. Para ser humano, devo participar de atos humanitários, isso é o único. Os animais cuidam de si mesmos e de sua família imediata, mas não cuidam de outros da sua mesma espécie. Nós deveríamos, porque somos humanos, não animais. Deveríamos cuidar de nós, de nossa família e de outros semelhantes, mas não fazemos. Somos desconfiados, defensivos, sempre pensando o que vão tirar de mim ou como vão me fazer mal, em vez de pensar em como podem me ajudar. Devemos nos ajudar. Alguém disse, amem-se uns aos outros. Isso é graça, isso é amor. Se eu amo, nunca machucarei. Assim que, quando me conecto com o hemisfério direito e penso antes de agir, se o que vou fazer não gostaria que fizessem a mim, não farei a ninguém. Nunca me equivocarei. Agora, se depois de saber que está errado eu faço de qualquer maneira, essa é a pior forma de estresse, a que mais danifica o sistema imunológico e antes de ser eliminado deste plano, me destruirei. Isso é o que chamamos de complexo de culpa, é o maior fator de estresse. Mas quando conecto com o hemisfério direito, essa parte espiritual e intuitiva me guia e orienta. Só escuto essa voz interior e fortalece meu sistema imunológico, normalizando
tudo o que está anormal em meu corpo. Essa energia tem a capacidade de levar o anormal à normalidade, não o contrário. Não afeta o normal, apenas mantém o equilíbrio. Imagino como isso afetaria um executivo médio com enxaquecas, problemas para dormir, úlceras e medo de perder o emprego porque não rende igual. O manejo do estresse, aprender a pensar a partir de um nível alfa, conectar com o hemisfério direito, como mudaria sua vida? Primeiro, não funcionaria bem, não pela dor, mas pelos medicamentos que toma. Estaria meio bêbado à tarde pelos efeitos desses fármacos para controlar a insônia com seus múltiplos efeitos secundários. Que decisões tomaria alguém assim? Com este programa, não teria que usar essas drogas. Há técnicas de ginástica mental que podem eliminar esses problemas em segundos, sem efeitos secundários que afetem o coração ou provoquem outros danos. Esta é a causa de muitos esgotamentos, demasiado estresse sem saber neutralizá-lo. Se fizesse isto 5, 10, 50 minutos por dia, eliminaria o estresse antes que se acumulasse e me fizesse explodir. Se alguém me diz que não tem tempo para fazer este programa, eu digo, é melhor que você arranje tempo, ou terá que arranjar tempo para ir ao hospital ou para ser enterrado. Simples. Arranje tempo, porque senão você será obrigado a fazê-lo. O que será preciso para que 90% passe por este programa? Que mais pessoas o conheçam e o recomendem. O que estou dizendo é verdade. Para dar uma ideia, garantimos a médicos que possam diagnosticar seus pacientes à distância e corrigir seus diagnósticos ou tratamentos com nossas técnicas. Não é brincadeira. Treinamos milhares de doutores em 17 países e mais de 10 milhões praticam nossas técnicas. Não minto. Posso imaginar que minha mente seja capaz de detectar problemas sem que me digam e atuar antes que se agravem. Por isso vendemos mais, porque sabemos o que o cliente precisa e dizemos as palavras corretas no momento correto. É um ganha-ganha, porque o comprador também ganha. Por que somos tão bem-sucedidos? Treinamos milhares, incluindo gente que nem sequer foi à escola. Mas apenas 10% das pessoas são assim por natureza, conectadas e prontas para fazer o correto. E as coincidências? Para mim, não são casualidades. Uma coincidência é um evento espontâneo com resultados benéficos. Um acidente é um evento com resultados prejudiciais. Nossa casualidade é uma série de coincidências que nos trouxeram até aqui.